Fala, Coringada! Chegamos aqui na 35ª rodada de Cartola. Não fomos tão bem na rodada 34. O Atlético Mineiro acabou nos decepcionando um pouco. A gente estava com o Johan de capitão aí, não foi tão bem na rodada. Foi mal, na verdade. Negativou. O Sacha, o próprio Sacha que a gente escalou aí no ataque, o Atlético que pegava o Goiás para entrar de vez na briga pelo título aí. O Guga acabou sendo reserva, ficou no banco e comprometeu um pouco a pontuação do time aqui do canal. A gente ainda conseguiu fazer 55,83 pontos. Não foi uma pontuação tão ruim assim. A média dos cartoleiros ficou em 44. Mas bora lá para a mitada nessa 35ª. Não tem tempo a perder. Estamos na reta final do campeonato. E bora lá para a 35ª rodada. A 35ª rodada, que vai ser uma rodada bem extensa, ela começa no sábado com Bahia e Goiás e vai até na quarta-feira. Tem 5 jogos na quarta-feira, então ela é uma rodada perigosa para a gente aqui. É uma rodada que a gente vai escalar mais no escuro. A gente não tem tanta informação assim dos times. Lógico que tem alguns times que estão brigando por alguns objetivos maiores na tabela aí, que são os times que a gente vai tentar dar uma preferência. Outros times que estão brigando na zona de rebaixamento são times que não podem poupar ninguém e vão com tudo em busca do título ou permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso time. Vamos vender nosso time todo aqui e vamos para a escalação. Pessoal, vou começar aqui destacando o cara que eu acredito que não pode ficar de fora. Falei que ele poderia ser um capitão um pouco mais seguro na rodada passada aí, Gabigol. O cara tem jogado muito aí. É o cara que bate pênalti do Flamengo. O Flamengo que agora entrou de vez na briga do título aí, como tem um confronto direto, só depende dele mesmo para ser campeão. E eu vou com o Gabigol como primeiro atacante aqui. O meu segundo atacante, pessoal, é o cara que tem feito pontuações espetaculares aí, Claudinho, principalmente em casa. O Bragantino vem com uma campanha muito boa no campeonato. Tá em nono, é o nono colocado do campeonato, venceu as últimas 4 partidas aí. E o Claudinho tem imitado bastante, é o cara batedor de pênalti desse time do Bragantino e vai ser o meu segundo atacante aqui. Para terceiro atacante, pessoal, nós temos o PP, uma excelente opção. Esse vai o Grêmio que joga contra o Botafogo na segunda-feira, lanterna. O Grêmio que está em sétimo, pessoal, e precisa aí confirmar uma vaga direta na Libertadores, porque se acaba perdendo a Copa do Brasil aí para o Palmeiras, neste momento estaria entrando na pré-Libertadores, que começa 3 dias após o final do Brasileirão. Isso ia atrapalhar bastante os planos do Grêmio aí para o começo, para essa intertemporada aí que já tá em cima, já começa com muito futebol aí pra gente. Calendário apertado, mas é isso aí. Então, esse vai ser o meu terceiro atacante. Outras opções que eu destaco aqui como boas opções para o ataque: Bruno Henrique do Flamengo, quem dobrou aí a dupla de ataque do Flamengo na última rodada foi muito bem. O Bruno Henrique fez 10 pontos, acabou marcando um gol aí, assistência do Everton Ribeiro. Temos o próprio Cano, o Vasco que briga na zona de rebaixamento ali. O Cano, batedor de pênalti do Vasco, talvez seja uma opção interessante. A gente tem o Luciano, que sempre está anotando seus golzinhos aí, apesar da má fase do São Paulo. São Paulo agora sem Fernando Diniz no comando. A gente tem o Churin, que vai jogar aí no lugar do Diego Souza contra o Lanterna do Campeonato Botafogo. Os atacantes do Atlético que nos decepcionaram muito aí na última rodada, Vargas, Eduardo, Sacha, poderiam ser aí uma aposta. O Atlético pega o Fluminense fora de casa, o Fluminense aí brigando por uma vaga na Libertadores, enquanto o Atlético precisa de uma vitória aí para confirmar a sua vaga na Libertadores também, direta, né? Uma excelente opção, bem barato aqui, que ficou para baixo aqui, para mim seria a quarta opção aí desta rodada, Yuri Alberto.
confesso que ainda estou em bastante dúvida aí esta rodada. O fator pênalti tem me favorecido aí de Claudinho. Aqui agora eu tô com 3 atacantes que batem pênalti aí, Gabigol, PP e Claudinho. O Jean-Pierre perdeu o pênalti aí no Grêmio. Eu acredito que o PP seja o batedor de pênalti do Grêmio aí nessa partida. Ok? Essas são as opções que eu considero melhor para o ataque aí. É uma rodada que não tem muita unanimidade, entende? Então a gente pode variar bastante aí. É uma rodada que, para quem está precisando tirar a ponta aí, ou para quem gosta de rodada tiro curto, é uma rodada interessantíssima. Porque dá para variar bastante, dá para fazer muita coisa interessante aí. Estou com muita dúvida nessa rodada, mas são as melhores opções que eu vejo aqui agora. Vamos lá para o nosso meio de campo, pessoal. Meio de campo, um cara que tem feito uma pontuação muito bacana aí, Arrascaeta, fez 4,70 na última. É um cara que vem participando de muitos gols e assistências do Flamengo. Já tem 6 gols e 6 assistências no campeonato. É uma opção super interessante. Meu primeiro meio de campo aqui, pessoal, eu vou de Vina. Vina do Ceará, um cara que tem uma média de 9 pontos fora de casa. É um cara que tá mitando demais. Na rodada passada eu insisti, não coloquei o Vina aí, não acreditei no Vina. Ele 7 pontos. É um cara que não tá dando para deixar de fora aí. Essa rodada vai ser o meu primeiro meio de campo, Vina do Ceará. Pessoal, o meu segundo meio de campo, o Inter que pega o Sport em casa, precisando confirmar aí, manter essa liderança aí, manter a distância. O Inter que empatou na rodada passada e deixou o Flamengo se aproximar um pouco mais. Agora o Flamengo com um confronto direto com o Inter, só depende dele para ser campeão, mas o Inter ainda tem a vantagem de estar na liderança do Campeonato Brasileiro aí. Pessoal, o meu segundo meio de campo eu vou com Edenilson. O Edenilson que é uma opção bastante parecida com o próprio Patrick do Internacional. O Patrick é até um pouco mais regular que o Edenilson. Mas, de novo, o fator que vai pesar na escolha do Edenilson aqui é o fator pênalti, pessoal. O Edenilson é o batedor de pênalti do Internacional e como pode ser um jogo travado, o Sport pode vir aí para se defender. Talvez um pênalti para o Internacional e quem bateria? Edenilson. Vai ser o meu segundo meio de campo aqui. Como terceiro meio de campo, pessoal, eu confesso que estou com muita dúvida. Eu tenho aqui o Arrascaeta com um potencial de pontuação super interessante. Eu tenho o próprio Nenê, que fez 10,80 na última, tá jogando muito aí o Nenê, o Fluminense que vem bem aí no campeonato, tá disputando uma vaga na Libertadores. Eu tenho o próprio Patrick, que tem uma regularidade muito interessante. O, o Inter que pega o Sport aí, o Inter super motivado, buscando o título do Campeonato Brasileiro. Eu tenho o Johan do Atlético, que nos decepcionou, era o nosso capitão na última, mas vem de boas pontuações. Não sei como vem esse time do Atlético aí contra o Fluminense. Com qual espírito o time do Atlético vai encarar o Fluminense aí. É uma aposta. Temos para regularidade o Raul do Bragantino, o Everton Ribeiro, um alternativo aí ao Arrascaeta. O próprio Benítez, que costuma entregar seus pontos. Aí, uma opção aqui, pessoal, essa opção, confesso que nem todo mundo olha para ele com esses olhos, mas é um cara que vem sendo um pouco regular aí, jogou muito bem na rodada passada, fez 10,60. Talvez o Lucas Silva como uma aposta aí, o Grêmio que pega o Botafogo fora de casa. Quem sabe uma aposta fora da caixa aí, Lucas Silva do Grêmio. Ok? E eu acho que fica por aí. O Gabriel Sara já passou aí, eu acho, o momento dele aí no São Paulo, o próprio momento do São Paulo. E ficamos por aí. Essas são as opções de meio de campo aqui. Eu confesso que estou com muita dúvida, pessoal, mas nesse momento agora eu vou fechar com o Patrick do Internacional. É um cara que
é bastante regular nesse meio de campo do Internacional, é até um pouco mais ofensivo que o próprio Edenilson, mas o Edenilson tem um fator pênalti e eu vou fechar com os dois meio de campo do Internacional aqui. Essa vai ser minha formação de meio de campo, pelo menos por enquanto. Lembrando que fiquem ligados aí, pessoal, que eu vou estar postando a escalação final aí antes da rodada. Talvez possa fazer algumas alterações, ainda estou pensando muito a respeito desse time aí, ok? Mas eu vou estar postando a escalação final aqui antes do fechamento da rodada. Vamos lá para os nossos laterais. Laterais, pessoal, a gente tem aqui o Reinaldo, que joga o São Paulo, que joga contra o Ceará. A gente tem o Guilherme Arana, o Guga, que foi banco na outra. A gente tem os laterais do Fluminense, que vem vindo aí numa regularidade bacana. Não sei se tem saldo de gol, acredito que esse seja um jogo que tenha gols para os dois lados, mas podem ser opções interessantes aí. Meu primeiro lateral, pessoal, eu vou de Diogo Barbosa do Grêmio. É um lateral bastante regular, desarma muito, é bastante ofensivo. Tem a lei do ex com o Botafogo, né, pessoal? O Diogo Barbosa, que foi jogador do Botafogo aí. E vai ser o meu primeiro lateral. Temos aí ainda o Felipe Luiz, para quem acredita aí que o Flamengo vai ganhar do Bragantino aí, talvez um saldo de gol. Não acredito muito, acredito que seja outro jogo que tenha gols para os dois lados também. Temos o Calegari, do Fluminense. O próprio Fábio Santos, do Corinthians, esse que vai ser o nosso segundo lateral. Tem o fator pênalti também, super interessante aí com o Fábio Santos. E esse é um fator predominante aqui na nossa escolha por ele, hoje aqui na lateral. Eu venho com bastante jogadores aí que podem bater pênalti, então Fábio Santos, o próprio Vina, o Edenilson, no ataque Claudinho, PP, Gabigol. Então, se tiver um pênalti aí essa rodada, provavelmente um dos nossos atacantes aí vai bater esse pênalti, um dos nossos jogadores aí, meio de campo, lateral. E vamos lá para zagueiro, pessoal. Zagueiro, pessoal, a gente tem como opção aqui o próprio Vitor Cuesta, a defesa do Inter, que é uma defesa bem sólida aí. O Sport, que não deve vir saindo muito para o jogo, deve jogar mais no contra-ataque contra o Internacional aí. O Vitor Cuesta que vem batendo falta, batendo algumas bolas paradas aí, vem participar, dando até assistência aí no último, em algumas rodadas desta para trás aí. É a minha primeira opção na zaga aqui. Outras opções de zagueiro, a gente tem o Kahneman, do Grêmio. A gente tem o próprio Lucas Claro, do Fluminense. Jogador, volto a falar aqui, o jogador não tem cartões amarelos. 25 jogos, não tomou nenhum cartão amarelo. Um jogador muito regular aí, o zagueiro do Fluminense. Outras opções interessantes, Gustavo Henrique. Um cara que vem muito forte na bola aérea. Mais uma vez aí, contra o Bragantino, acredito que não tenha saldo de gols aí nesse jogo. Temos o Gil do Corinthians. Temos o Lucas Ribeiro do Internacional, jogador que vem ocupando o espaço aí do Rodrigo Moledo, vem com pontuações interessantes. Acompanha bem a boa fase do Inter aí. Pode ser uma aposta interessante aí. E o próprio Rodrigues, que para mim é um pouco mais regular do que o Kahneman, uma opção barata e bem interessante aí para a rodada. Por enquanto, pessoal, o Grêmio que tomou 3 gols do Santos aí na última rodada, não confio muito na defesa do Grêmio. Já estou com o Diogo Barbosa aqui na lateral. Eu vou fechar com o Lucas Ribeiro e vou fechar com 2 zagueiros do Internacional. O Inter que joga em casa contra o Sport. Vou fazer essa aposta aí por enquanto e fechar com 2 zagueiros do Internacional. Pessoal, agora goleiros. Eu acho que é um cara que é muito mito aí. Na última rodada fez 6,50, mesmo tomando gol aí. Eu vou com o Jean. Jean que tem um fator pênalti aí e provavelmente deve ser exigido do ataque do Santos. Outras opções de goleiro que a gente tem aqui, Marcelo Lomba, do Internacional, saldo de gols. A gente tem
O Cássio do Corinthians. O Atlético Paranaense já mostrou que exige aí dos goleiros. A gente tem o próprio Hugo Souza. Estou indo aqui de Claudinho, mas para quem vai com outro atacante aí, ou até mesmo pode funcionar. Na última rodada, o Atlético Goianiense jogou contra o Bragantino. O Bragantino fez 2 gols aí no Atlético Goianiense e o Jean fez 6,50. Pode funcionar essa dobradinha aí. Eu não vou arriscar. Vou aí com o Jean no gol. Mas essas são as melhores opções. Temos ainda o Marcos Felipe aí, que está vivendo um momento bom, fez 16,30, mitou na última rodada aí. Fluminense que vive um bom momento. E são essas as melhores opções, pessoal. Vamos lá para técnico. Técnico temos o Abel Braga do Internacional. É um cara aí que, se a gente acredita aí que o Inter vai fazer algum gol, vai sair para o jogo e ainda vai, talvez, um potencial saldo de gol aí. Talvez seja o técnico mais interessante. Vamos fechar aí com Abel Braga. Outras opções de técnico: Renato Gaúcho. E talvez opções mais baratas, esses dois aí, Abel Braga e Renato Gaúcho, as melhores opções. Talvez opções mais baratas aí a gente tenha o Dado Cavalcante, técnico do Bahia. Bahia que precisa ganhar aí para fugir do rebaixamento. E eu acho que é isso aí. Bom, pessoal, é uma rodada que eu ainda estou com bastante dúvida. De capitão, eu acredito que o Flamengo está buscando muito esse título aí. Por enquanto, meu capitão vai ser o Gabigol. Tem um fator pênalti. É um jogador aí que vem pontuando muito bem. E eu vou pôr o Gabigol de capitão aqui. Estou com muitas dúvidas ainda para a rodada. Vou estar soltando a escalação aí. O mercado fecha em menos de 24 horas. Rodada super corrida e que vai ocorrer durante vários dias aí. Rodada vai dar bastante time variado. E vamos lá, vou estar postando o time no Instagram aí um pouco antes de fechar a rodada. Então, pessoal, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, acompanha no Instagram e vamos lá, bora mitar. Tamo junto.